estamos perguntando: conflitos interiores, você sabe como resolvê-los? Esta é a pergunta para que você possa nos responder. Até o presente momento, 40% dizendo que sim e 60% dizendo que não. Este é o placar inicial aqui da nossa pesquisa em nosso debate Melodia. Hoje temos mais uma vez a alegria e a gratidão ao Senhor por tê-los aqui presentes à mesa, à frente dos microfones da Melodia, que tem a responsabilidade, certamente através do Espírito Santo, levar até você uma orientação sobre um tema de muita importância. Hoje recebemos a doutora Rose Siqueira, da Assembleia de Deus Filadélfia, está conosco aqui da freguesia. Também o nosso pastor Rivelino Márcio, da Comunidade Cristã Betesda, em Itaguaí. E o nosso querido pastor Wendel Soares, da Igreja Batista da Palhada, em Jardim Palmares, Nova Iguaçu. Nós queremos, neste momento, convidar o nosso pastor Wendel para que nos eleve ao trono do Pai Eterno na oração inicial do nosso debate. Deus eterno, nós te damos graça. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade, obrigado pelo instrumento que o Senhor deixou para iluminar, para clarear o entendimento, pela tua palavra poderosa, mas também pela Rádio Melodia, Senhor, que leva a tantos e tantos ouvintes respostas a questionamentos que eles se fazem, que eles te colocam como angústias da alma. Deus eterno, usa-nos. Fala através de nós. Fala conosco nessa tão grande empreitada que é o debate dessa manhã. Nós te agradecemos, Senhor. Te pedimos que use-nos com tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Muito bem, vamos para mais um debate Melodia. Que Deus nos abençoe, que possa realmente esse Deus trazer uma orientação para todos nós, para você, ouvinte querido. E hoje o nosso debate, ele visa trazer para cada um de nós um caminho que possa resolver os nossos conflitos, especialmente os nossos conflitos internos, aqueles que muitas vezes chega até mesmo tirar o nosso sono. Fé, família, trabalho. Podemos dizer que são três colunas que, quando estão em equilíbrio, podemos dizer, inclusive, que é raro encontrar alguém assim, nos faz ter uma sensação de paz quando estão em equilíbrio. Parece que nossa mente flutua nas nuvens de tal maneira que ficamos até mesmo desconfiados, nos perguntando: será que é isso mesmo? Será que eu estou vivendo isso mesmo? Mas enfim, por outro lado, quando não produzimos o resultado que objetivamos, aí há decepção, frustração, desistência, fracasso, desânimo, preocupações. Nessas horas, em muitos casos, começa aquela luta dentro de nós. Questionamentos, comparações, podemos nos achar inferiores, incapazes e precisamos reagir. Mas como reagir? Os conflitos internos se apresentam. Então vamos fazer o seguinte, vamos entregar a bola aqui aos nossos convidados de hoje para falar sobre este tema, conflitos internos. Você sabe como resolvê-los? E eu quero começar a rodada de opiniões com o meu querido, amado pastor Rivelino Márcio, da Comunidade Cristã Betesda. Seja bem-vindo, pastor Rivelino. Muito bom dia, paz. Muito bom tê-lo aqui, querido. Obrigado. Bom dia, Edinho. Prazer sempre agradável, maravilhoso. Primeiro, pelo privilégio de estarmos vivos mais uma manhã. Graças a Deus. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe. Conhecendo a doutora Rose, conhecendo o pastor Wendel. Prazer, um privilégio estar mais uma vez aqui com vocês e que Deus te abençoe, Edinho, na condução. Eu quero começar minha palavra, Edinho, citando uma frase que eu acho que é uma frase que me motiva, que me guia.
concernente ao assunto conflitos internos ou conflitos interiores. Vai dar no mesmo. A felicidade pertence aos que melhor mediam os seus conflitos internos. A felicidade está com aqueles que sabem mediar os seus conflitos internos. Nós somos seres humanos e, pelo fato de sermos seres humanos, a complexidade está em nós. Nós somos seres complexos. E dois grandes desafios nos movem. O primeiro, eu vou só citar para poder comparar com o segundo, que é a questão dos conflitos externos, que não é o tema do debate. Estou falando dos externos, que é as relações interpessoais, que é a relação com os familiares, que é a relação com amigos, com inimigos, relações na igreja, no trabalho, objetivos que eu não alcancei profissionalmente. Isso são conflitos externos. E eu quero pontuar para quem está nos ouvindo que esses conflitos externos, 90%, diz os historiadores, os pesquisadores, os especialistas, que eles interferem nos conflitos internos. O que são conflitos internos? São aqueles que estão dentro de você. O externo, fora. O interno, dentro. São as inquietações. São as insatisfações. São os medos. São as rejeições mal resolvidas dentro do ser humano. E aí alguém possa perguntar, como é o tema do debate, como resolver? Em primeiro lugar, Edinho, eu preciso identificá-los. Só posso resolver algo que eu identifique. Então, primeiro vamos identificar o que são conflitos internos. Indecisões persistentes. Como é que eu sei que eu tenho isso, pastor? Se você é uma pessoa que você oscila entre altos e baixos, ora você é 8, ora você é 80, você tem vontade de fazer uma prova, para passar num concurso, se inscreve e logo desiste. Você oscila. Segunda coisa que eu quero dizer para você e pontuar para você, para identificar quais são os problemas internos, é a autossabotagem. Eu conheço centenas, para não dizer milhares de pessoas que se autossabotam. Tem até um livro muito famoso, Phillips, que fala sobre sabotagem interna, Edinho. São aquelas pessoas que têm uma capacidade enorme. Eu estudei com pessoas na faculdade de Direito, uma capacidade assim, extraordinária, mas pessoas que se autossabotam. É você lutando contra você mesmo. Parece que é você contra você mesmo. E o terceiro que eu quero pontuar aqui, que é a questão de identificar quais são os problemas, os conflitos internos, é a questão do emocional, da emoção, do equilíbrio emocional. A palavra que vai nos nortear aqui, pelo menos na minha visão, a questão dos conflitos interiores, é a questão do equilíbrio emocional. Você alcançou um equilíbrio emocional? Você sabe lidar com as situações? Ou você sucumbe diante das realizações? Porque nós somos... os conflitos, eles nos perturbam desde quando você acorda. São decisões, são posições que você tem que tomar. Então você tem que ter um equilíbrio. Se o seu inimigo crescer contra você, você tem que ter um equilíbrio para poder conversar com ele, resistir a ele. Eu quero dar aqui, terminando a minha palavra, aqui como resolvê-los. Primeiro, autoconsciência. Eu preciso ter uma autoconfiança. A autoconsciência no sentido de perceber o que é que eu estou resolvendo. São autos questionamentos. Por que é que eu estou passando por isso? Por que é que eu estou enfrentando isso? Por que é que eu estou passando por esse momento? A segunda coisa que você tem que identificar para resolver os problemas internos é a autoaceitação. Todo ser humano passa. Todo ser humano, eu, Edinho, os pastores que estão aqui, todos nós precisamos de autoaceitação. Todo mundo tem conflitos. O presidente da República tem, o prefeito do Rio de Janeiro tem, eu tenho, o Neymar tem, todo mundo tem. E aí você precisa resolvê-los. Equilíbrio emocional e, em último lugar, precisamos, quando não conseguimos resolver, precisamos procurar uma ajuda especializada. Eu nunca vi tantas pessoas em depressão, tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas tirando a vida por falta desse equilíbrio, falta de pedir autoajuda. Primeira coisa, Edinho, é reconhecer que você tem conflitos internos e precisam ser resolvidos. E eu quero citar 2 textos aqui. O primeiro é Romanos 7,15. Lógico, Paulo está falando aqui da questão de pecado, mas eu quero trazer para nós e aplicar aqui. Não entendo o que faço,
pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Olha a luta interna do apóstolo Paulo. Ele faz algo, mas ele queria fazer outra coisa. Olha essa dualidade, essa dicotomia interna dele. E o segundo texto que eu sou apaixonado é o Salmo 130, quando Davi diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Davi não está num buraco. Davi não está numa cisterna. Davi não está num túmulo. É o sentimento da alma de Davi, das profundezas. Talvez a gente esteja falando agora para uma mãe, para um motorista de táxi, para um motorista de Uber. Também esteja conversando para alguém agora no trânsito, andando na praia, ouvindo aí no fone, no ouvido, para essa multidão que a melodia consegue alcançar. Pessoas que estão na profundidade da alma, Edinho, que não sabem como resolver o que estão passando, porque são conflitos internos que são resolvidos. Davi diz: das profundezas da alma clama a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Precisamos, irmãos, buscar ao Senhor. O Senhor, o Espírito Santo, vai nos ajudar nessa manhã, que sejamos instrumentos na mão do Senhor para trazer luz para muita gente. Muito bem. Primeira participação do nosso pastor Rivelino Márcio, hoje também recebendo a dama da mesa, a nossa querida doutora Rose Siqueira, psicanalista da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia Jacarepaguá. Doutora Rose, que alegria, muito obrigado por sua presença aqui. Deus abençoe nesse debate, querida. Bom dia. Bom dia a todos vocês, debatedores. Bom dia para você. Bom dia para você que está me ouvindo aí da sua casa, do seu carro, onde você estiver agora. Que Deus alcance a sua mente, o seu coração, que você seja abençoado em nome de Jesus. É um prazer muito grande participar do debate da melodia e trazendo assunto que pode auxiliar muitas pessoas. Como disse o pastor Rivelino, muitas pessoas não procuram ajuda, não procuram terapia. E hoje nós sabemos que há um conflito muito grande alcançando muitas pessoas. A situação dos conflitos interiores, eu trato muito isso no consultório, as pessoas que me procuram. Eu sou psicanalista com formação em neurociência. Então, as pessoas hoje estão sentindo um vazio interior que muitas vezes não sabe explicar o que é. Nós falamos da questão emocional, do equilíbrio, como o pastor falou, e eu gosto muito de trabalhar a neurociência. A minha formação é psicanálise, né? Eu tenho mestrado em psicanálise, mas eu amo a neurociência. Então, dentro da neurociência, nós aprendemos sobre a regulação emocional. E quando a gente fala da regulação emocional, a gente vai mexer exatamente com esse vazio interior, com essas questões existenciais que muitas vezes as pessoas não sabem como resolver. Então, quantas vezes a pessoa sente é como se sentisse um buraco dentro de si mesma, né? A pessoa ela pode acordar de manhã cedo e ela sente assim, é como se estivesse faltando um órgão do corpo. Isso é muito interessante. A pessoa sente a falta de alguma coisa. E mesmo tem relatos de pessoas que falam assim, olha, é como se eu não tivesse fígado, é como se eu não tivesse baço. É muito interessante. Sempre faltando algo, né? Essa crise existencial que leva a um estado de ansiedade e depressão, as pessoas precisam identificar. A gente só consegue tratar de uma crise existencial quando a gente tem clareza que a gente está passando por isso. Então, a crise existencial, ela pode levar a uma crise emocional e aí isso pode trazer transtornos emocionais sérios que precisam ser tratados. Quantas pessoas entram assim numa tristeza, numa melancolia e não sabem o que é isso? Na verdade, tem uma coisa importantíssima, é o pensamento. O pensamento, ele é muito importante. Quando nós temos pensamentos negativos, como disse o pastor Rivelino, sobre autossabotagem, se nós temos um pensamento negativo, esse pensamento vai gerar uma emoção. Essa emoção pode ser uma emoção negativa, com certeza. Esse pensamento negativo pode gerar o medo, que é uma das emoções, que a gente fala que a amígdala é a responsável por essa emoção. A amígdala é um órgãozinho no nosso cérebro, pequenininho, mas que ela tem um componente muito forte nas nossas emoções.
Então, se eu tenho um pensamento negativo, esse meu pensamento pode afetar a minha emoção, que é o medo. Esse medo pode me trazer uma consequência grande, porque eu vou ficar com medo de sair na rua, eu vou ficar com medo de andar por aí. Eu estava vindo hoje no Uber, estava conversando isso com o motorista, né? De quantas vezes a gente tem medo de coisas, principalmente em situações de violência. Só que esse pensamento que leva à emoção, essa emoção vai levar a gente a uma atitude. Então, essa atitude pode ser muito negativa. Por isso, muitas pessoas com crises existenciais, com essa crise interior, essa pessoa muitas vezes comete o suicídio. E assim, isso é dentro da igreja, fora da igreja, isso é em todos os lugares. Só que, como que a gente vai lidar com isso? Existe jeito para a gente lidar com isso. A gente primeiro precisa ter clareza, primeiro precisa ter ciência do que está acontecendo, a gente toma consciência e a gente vai cuidar. Então, quando a gente tem um pensamento negativo, vamos lá, na mesma hora você tem que rejeitar o pensamento, porque o pensamento ele é intruso, ele não pede licença para entrar, ele é intruso. Agora, você pode, na mesma hora que vem esse pensamento, você pode fazer uma crítica e você pode falar assim, por que eu estou pensando isso? E aí, quando a gente pensa isso, a gente, na mesma hora, muda o pensamento. Mudando o pensamento, você vai mudar aquela emoção. Mudando aquela emoção, você vai mudar o comportamento. Isso é fantástico. Muitas pessoas falam assim, mas não tem jeito. Tem jeito, sim. Tem jeito, sim. A gente pode encontrar o equilíbrio emocional e viver, como você começou a falar, de uma forma mais leve, de uma forma onde a vida vai ser uma vida mais prazerosa. De vez em quando a gente tem que conversar com a gente mesmo, né, doutora? Com certeza, meu querido, com certeza. A gente vai conversar, é como o pastor falou da autossabotagem, é a mente lutando contra a gente. Aí você vai conversar, eu converso muito comigo, eu falo, que isso, Rosa, vamos embora. Fé, mulher, que isso, você é filha de Deus. É assim que eu levo a minha vida, porque do contrário, essa crise interior que vem pra gente, que vem para todo mundo, essa crise vai me deixar abatida, né? Então, com certeza, hoje a gente vai ter um debate muito rico aqui hoje. Graças a Deus, que bom. Hoje também tivemos então a primeira participação da doutora Rose Siqueira. Hoje também recebendo aqui o nosso amado pastor Wendel Soares, da Igreja Batista da Palhada, em Nova Iguaçu. Que tema importante, hein? Parabéns aí por estar presente aqui hoje, pastor Wendel. Deus abençoe, seja bem-vindo. Bom dia, querido. Obrigado, Edinho. Bom dia, pastor Rivelino, a doutora Rose e a você que está nos ouvindo e aprendendo e ao mesmo tempo fazendo como a doutora Rose disse agora, conversando consigo mesmo, analisando em casa onde é que você pode não estar identificando seus conflitos, como disse o pastor Rivelino, identificando onde é que está o problema. Eu pensava nesse tema em casa, Edinho, pensava assim, os conflitos são saudáveis. Eu acho que alguns conflitos internos são formadores de caráter até. O pastor Rivelino citou o apóstolo Paulo aqui, é maravilhoso, quando ele diz, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. É um conflito. Então eu digo, olha, existe um bem que não estou fazendo. Existe um pecado que eu estou cometendo demais, que virou pecadinho de estimação. Eu brinco lá na igreja que tem gente que tem pecado pet, né? Que faz caminha para o pecado, dá a melhor alimentação, cuida com todo carinho. E quando isso vai se acumulando, pode gerar esse conflito de uma forma muito grande, né? A igreja, estou diante de milhares de ouvintes, né? Todos, na sua grande maioria, frequentadores de uma igreja, e é um lugar para gerar conflito interno e interior, é a igreja, né? Você é confrontado quando está em pecado, mas também tem as questões, como o pastor falou, externas. Você acredita demais no outro e quando não tem o retorno, imagina que é você que está falhando. E graças a Deus, porque a gente tem uma psicanalista aqui para nos falar o quanto a gente precisa buscar tratamento, buscar entender o que está acontecendo dentro da alma. Eu separei um texto aqui que Elias dizendo assim para o Senhor, 1 Reis 19, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos.
Os israelitas rejeitam a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando tirar a minha vida. Parece que Elias está dentro da caverna, lá naquele processo todo de ser alimentado por corvos e depois ir para a caverna e está questionando tudo que fez, tudo que viveu, tudo que trabalhou. Eu fui zeloso pelo Senhor e agora querem me matar. Aquelas perguntas na frente do espelho. Por que é que eu passo por isso? Como é que eu não consigo me livrar disso? Por que é que as coisas não andam? A gente que atende no gabinete, nas conversas, ouve muito disso dos irmãos. Pastor, por que é que eu não consigo? Por que é que eu não avanço? Por que é que a minha vida não sai dessa estagnação? Eu acho que os conflitos são, sim, em alguns casos, muito importantes para a formação desse sujeito. O problema é quando eles são paralisantes. O problema é quando o fato de eu me questionar diz que eu não vou fazer mais nada. Eu me isolo, me jogo no fundo da caverna e às vezes nem com o Senhor chamando do lado de fora eu saio. E penso que essa ideia de como resolvê-los talvez tenha sido a maior pergunta do meu início de ministério. Como resolver os meus conflitos interiores para atender bem as pessoas, para cuidar da vida delas. E eu percebi que quando o versículo bíblico diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, finalmente entrou na minha cabeça, eu me acalmei. Eu disse, eu sou uma obra em andamento, eu não estou pronto. Amém. E vou ficar melhor a cada dia e a cada vez que eu falar com o Senhor. Muito bem, obrigado então a primeira participação aqui do nosso amado pastor. Gente, a gente faz o intervalo daqui a pouquinho com participações dos nossos ouvintes, você participando conosco no WhatsApp da Melodia 21 9990 25 097, pode mandar sua mensagem de texto, seu áudio, a sua dúvida, né, o seu comentário, fique à vontade, também no nosso melodia.com.br. Você também que está nos assistindo no canal da Melodia no YouTube e no facebook.com/melodia97, também pode externar aí a sua opinião, o seu comentário. A gente vai ali, volta já com mais Debate Melodia. Não saia daí, hein? Estamos apresentando Debate Melodia. Melodia. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Arroz Rei do Sul, 5 quilos, R$ 24,95. Feijão Preto do Sul, quilo, R$ 4,99. Ovos brancos com 30, R$ 12,99. Fraldas Baby Sec Premium Mega, R$ 29,98. Chips 1 kg e 600, R$ 11,97. Domingo, todas as lojas abertas até 6 da tarde, exceto o Barra da Tijuca, até 8 da noite. Vai lá! Diz aí, já vacinou seu filho? Na luta contra as doenças, cada vacina conta. Há 10 anos, tínhamos uma taxa de vacinação de quase 100%. E pra gente voltar para esse número, o governo do estado do Rio de Janeiro está convocando mães, pais e responsáveis para vacinar seus filhos. Vai de vacina, não vacila. Saiba mais em www.rj.gov.br/saúde. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Governo do estado do Rio de Janeiro. Tom Atacadista, orgulho de ser do Rio de Janeiro. O que seu pai quer ganhar tá na Casas Bahia. Os produtos que ele quer e aquele desconto pra você aproveitar. Tem presentes a partir de R$ 69,90. Smart TV 50 polegadas, R$ 2.089 à vista. Cozinha Batira com balcão por apenas R$ 1.329,10 à vista. São muitos produtos em até 30 vezes fixas no cartão Casas Bahia. O que o seu pai sempre quis pra se sentir em casa, você encontra no Dia dos Pais Casas Bahia. Corre pra loja. Picanha bovina maturada 59,75. Bife ancho maturada 34,98. Coxinhas das asas ou asas de frango a granel 9,97. Linguiça suína Alegra ou linguiça de frango lar 13,97. Arroz branco Dona Elza 24,95. Feijão Supermarket 5,99. Açúcar Caravelas 3,89. Café Evoluto 15,98. É preço, é perto, é Supermarket.
Ofertas imperdíveis de Dia dos Pais é na C&A. Samsung Galaxy A55 5G com 256 GB de memória, tela Super AMOLED de 6.6 polegadas e fotos incríveis com a câmera traseira tripla de até 50 megapixels, mesmo em baixa luminosidade. Visite a C&A mais próxima e aproveite. Olá, amigos. Aqui quem vos fala é o pastor José Carlos, passando aqui para expressar a Deus minha gratidão a Deus, em especial pelo Instituto Melodia, por este curso de psicanálise que eu concluí com eles aí, e afirmar assim, sem medo nenhum de errar, como tem sido um divisor de água no meu ministério. Aconselho você também, pastor, você psicanalista, psicólogo, aconselho você também a participar desse projeto lindo. Parabéns, Instituto Melodia. Deus abençoe você. Desvende os segredos da mente humana e abra as portas para uma carreira gratificante. Acesse institutomelodia.com.br e fale agora mesmo com nossa equipe de atendimento. Aniversário Rede Economia. Comprou, economizou, ganhou! Promoções de sexta a segunda: arroz Copa Arroz 25,95, alcatra 25,98, filé de costela 34,75, picanha maturata 59,75, peito de frango desossado 13,98, linguiça de pernil perdigão 13,98, asa de frango 8,99, Coca-Cola 3 litros 10,98. Assim diz a palavra de Deus. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por meio da oração, expressamos nossa confiança em Deus e depositamos nossos anseios e necessidades diante dele. Cultivar uma vida de oração fortalece nossa fé. Que a oração seja nosso instrumento de fé e esperança naquele que nos amou. Melodia, unidos em oração pelo Brasil. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, voltamos a apresentar sim o Debate Melodia e hoje estamos falando sobre conflitos internos, né? Conflitos interiores. Você sabe como resolvê-los? Você vem tentando resolver esses conflitos que acontecem com você? Então, hoje estamos recebendo aqui a doutora Rose Siqueira, psicanalista da Assembleia de Deus Filadélfia Freguesia, também o pastor Rivelino Márcio, da Comunidade Cristã Betesda em Itaguaí, e o pastor Wendel Soares, da Igreja Batista da Palhada, Nova Iguaçu. Nós temos aqui participação de ouvinte pelo WhatsApp da Melodia, o nosso 21 9990 25097. Vamos colocar aqui no ar e peço atenção de você, ouvinte, também dos nossos convidados aqui no nosso debate. Graça e paz, bom dia, irmãos. Passando para falar, né, esse tema, ele tem muito a ver com o que eu tenho vivido. Eu tenho um filho que está vivendo esses conflitos internos, veio a partir de decepções, frustrações. Ele tem vivido entre a nossa realidade e a realidade dele. Ele está com o emocional muito confuso. Uma hora ele está na terra, outra hora ele está no céu. E são coisas que nós, como família, né, temos que tentar ajudar da melhor maneira possível, tentando compreendê-lo. Muitas das vezes não é contrariá-lo para não piorar o estado. Eu acredito que quando há amor, compreensão para esses conflitos, né, nós temos que deixar os conflitos internos, que é dentro dos nossos lares, para ajudar quem está vivendo um conflito interno por causa de alguma circunstância. Tá? Essa é a minha opinião. Obrigado, querida, pela participação. E aí, pastor Rivelino Márcio, foi citada aqui por ela a palavra amor, né? Nesses momentos que é fundamental para compreender, para tentar entender casos como esse. Você fala no sentido de amor da mãe para com o filho. Sim. Ela cita a questão de frustrações. Frustrações todos nós temos. É impossível um ser humano viver na história humana e não ter frustrações. As frustrações podem nos abater, ela pode nos causar dores, mas ela não pode nos paralisar e não pode ter o poder de nós permitirmos de jogar lá embaixo, né? Esses altos e baixos, essas manifestações de altos e baixos, transtorno de humor, uma hora você está aqui, outra hora você está lá em cima. E qualquer coisa, qualquer movimento, exemplo, você pediu um Uber, o Uber não veio, cancelou a viagem, a pessoa já... Por quê? Porque ela não tem um parâmetro, ela não tem uma estabilidade. E aí eu cito um texto que eu amo, que é Provérbios 12:16, Edinho, que fala assim: o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente
ignora o insulto. O que o texto está dizendo? Que o equilíbrio me faz receber o insulto, me faz receber a frustração e eu me auto-equilibrar. Não é que aquilo ali não vai me entristecer, mas eu tenho um equilíbrio emocional. Eu vou segurar, Edinho. Eu vou manter a pose. Eu vou segurar aquilo não pode me abater. Se eu estiver no meio de uma reunião, eu sou advogado, eu estou no meio de uma audiência, alguém fala alguma coisa, aquilo ali, embora que cause em mim, que tente causar uma instabilidade, uma frustração, eu não posso me abater ali. Eu tenho que segurar. Eu tenho que ter um lastro de confiança em mim. Essa autoconfiança, Edinho, que eu tenho que ter também. Quando eu tenho o que essa querida está falando, e não sou técnico na área, mas a vivência de pastoreio, o que eu aconselho para as minhas ovelhas, para os meus amigos, é o seguinte: se você tem isso aí muito acentuado, porque tem pessoas, Edinho, que ela tem isso muito acentuado, qualquer coisa joga a pessoa lá embaixo, é procurar uma ajuda de um especialista. Porque, embora a mãe o ame, embora a mãe o proteja, mas ela não tem, Edinho, a condição de equilibrar essa pessoa. E aí, é uma maneira que eu penso, e eu tenho visto no cotidiano, é que é uma tendência de piorar. Porque isso é um gatilho, isso vai piorando a pessoa cada vez mais. Ou seja, hoje é uma coisa simples, amanhã é uma coisa pior, e ele vai se afundando, Edinho. Chegando ao momento do desespero, de uma doença emocional, de um transtorno pior. Então, assim, eu aconselho para essa irmã, essa querida que falou aí, e obrigado pela participação e pela confiança de você ter na Melodia e nós aqui para aconselhar você. Se você vê que você é muito acentuado, procure um especialista, procure uma ajuda, minha irmã. Porque é seu filho, eu costumo dizer sempre que os nossos filhos são tudo que nós temos. Muito bem. Olha, temos 2 participações aqui de ouvintes no WhatsApp da Melodia. Ouvinte que não se identificou dizendo: bom dia, debatedores, a paz. Eu vivo muito conflito interno. Sofro muito por esse conflito. Meu único alívio é o Senhor. Já respingou muito no meu casamento e no meu convívio com pessoas na igreja. Já pensei em procurar uma psicóloga, só que tenho um filho autista e minha vida é muito corrida, com terapia para ele. Me frustrou muito tudo isso. Eu parei de trabalhar há 4 anos e meio para cuidar dele. Peço a Deus essa cura. Mas depois que comecei a ler a Bíblia, me sinto um pouco melhor com essa frustração. Mas também em casa, tudo sou eu. Às vezes me sinto fadigada, sei que preciso procurar uma psicóloga, uma profissional. E também aqui, doutora Rose, uma xará sua, a Rose Vieira, dizendo: tenho um conflito interno porque não fui criada por meus pais. Sou de pais separados e sempre quis uma família. Talvez por causa disso não consegui ficar casada? Será? E aí, doutora? Olha, quantas questões, né, emocionais. Primeiro, eu vou falar um pouquinho, vou meter aqui a minha colher, nessa situação da frustração da ouvinte anterior. Aí a gente fica pensando assim, eu sou mãe, né? Eu tenho 4 filhos. E quantas vezes as crianças, elas se tornam chantagistas emocionais? Eu não estou dizendo que é o caso da ouvinte, tá? Eu estou dizendo da minha família. Quantas vezes as crianças se tornam chantagistas emocionais porque elas não lidam com a frustração e nós não queremos desagradar. E aí essa criança vai se tornar um adulto chantagista. Porque a gente não quer desagradar aquele filho, né? Eu tenho um filho, 4 e 3 filhas. E quantas vezes nós cometemos esse erro? A gente vem criando, mas olha, tá frustrado, se bate no chão, se joga no chão. Aí a gente, não, mas coitado, ele não pode ser... Gente, a primeira frustração é o nosso nascimento. A gente está na barriga da mãe quentinha, aí tiram a gente da barriga da mãe. Frustração. Então, a gente precisa lidar com as frustrações, sim. Agora, é claro, precisa pedir ajuda. Como o pastor Rivelino falou, precisamos pedir ajuda quando a coisa estiver mais acentuada. Mas vamos prestar atenção. Não vamos, assim, contrariar. Por quê? Ora, por que a gente não vai contrariar alguém? Agora, uma coisa que a minha xará Rose falou... sobre, eu quero te falar, Rose, sobre o padrão de comportamento, meu bem. Então, você é filha de pais separados. Os pais se separaram, mas você não precisa repetir esse padrão. A gente não precisa disso, meu bem. A gente, olha só, a gente pode ter um casamento feliz, um casamento... Você começa a mudar o seu padrão de comportamento, você começa a olhar para o seu esposo como aquela pessoa tão querida, tão especial, que tem defeito, porque todo mundo tem.
Mulher tem defeito, homem tem defeito, todo mundo tem defeito. Eva e Adão não deram muito certo lá, né? Deus precisou dar um jeitinho lá no negócio. Então, meu amor, olha só, você que está me ouvindo agora, Rose, presta atenção. Seus pais se separaram. Por que você vai carregar esse negócio negativo na tua vida? Eles não definem você. O que aconteceu com eles não necessariamente precisa acontecer com você. Eu sugiro que você procure uma ajuda, que você procure uma terapia, que você procure algo que te dê equilíbrio. Mas, acima de tudo, eu ensino isso no treinamento que eu faço para as mulheres, chamado Treinamento Sofia. Então, com certeza, meus ouvintes, os nossos ouvintes já ouviram falar do treinamento do curso Sofia, né? Que, aliás, dia 28 de setembro, na Igreja Filadélfia, lá da freguesia, nós vamos ter um encontrão das Sofias. Então, quantas vezes eu falo, meninas, olham para o alto, olho para cima e falo, Senhor, eu sou tua filha amada. O casamento está meio capenga, vamos tentar consertar. Regulação emocional. Os filhos estão lá com problemas, vamos tentar ajudar. Por quê? Quando nós falamos de regulação emocional, eu gosto de falar disso pra caramba, a gente começa a regular as emoções. As emoções que, olha, a frustração, o medo, a tristeza, vamos regular. Vamos ver assim, Rose, vê qual é a sua emoção, meu bem, que pode estar doentinha. Aí você vai tratar dessa emoção. Isso está valendo para muita gente que está escutando a gente, não é? Um monte de gente escutando a gente agora e querendo saber, poxa, mas essa situação é igual a minha. Querida, melhor, às vezes, viver num lar separado do que num lar cheio de brigas. Então, você tem uma vida para viver, viva a sua vida agora com equilíbrio, busca o equilíbrio mental. Você, ouvinte que está ouvindo a gente agora, transtorno de humor, essas coisas todas, vamos tratar disso. Que negócio é esse? Transtorno de humor tem tratamento, tem remédio. E posso falar um remedinho aqui maravilhoso? Gente, eu sou homeopata, né? Eu sou psicanalista, eu sou homeopata também. Tem um combo, sabe? Olha só, pastores, você pode falar isso lá na sua igreja. Tem um combo natural maravilhoso. Mulungu, erva cidreira e passiflora. Faz um chá desse negócio. Toma 3 vezes ao dia, 1 litro por dia. Vai ser maravilhoso, vai regular as emoções. Vamos parar com esse negócio de frustração. Eu estou frustrado. Não, vamos parar. Vamos tomar aí um chazinho maravilhoso, entendeu? Já vou fazer. Estou precisando. Pois é. E eu tenho certeza que quando a gente quer, a gente consegue. A gente consegue vencer nossas demandas, pode ter certeza. Muito bom. Pois não, pastor Rivelino. Colocando um ponto aqui, uma irmã falou assim, eu penso e não faço. A irmã falou assim, eu penso em buscar ajuda e não faço. Se você pensa, faça. É hora de fazer. Amanhã pode ser tarde demais. Então, se você tem um filho, um parente seu, muito próximo, e você sabe que você pedir ajuda, não fica só pensando, não. Oração. Orar e ação. Tem muito crente que ora e não age. É o caso lá do nosso querido Moisés, clamando lá, e Deus falou assim, para que tu fica clamando? Tem hora de orar e tem hora de agir. Fala que o mar vai se abrir. É verdade, não fica procrastinando, né? Pensou, vai lá, vamos agir. Olha aqui, temos mais participações aqui do nosso ouvinte pelo WhatsApp da Melodia, mandando seu áudio, vamos ouvir aqui. A paz a todos os que estão ouvindo a Rádio Melodia, a paz aos pastores, debatedores. Aqui é a Daniela de Limeira, São Paulo, estou ligada aí na rádio, né, ouvindo, e quero dizer como é importante ouvir esses debates, porque esses dias mesmo foi falado, e hoje foi falado, da questão da gente parar e falar com a gente mesmo. Ontem mesmo eu tive que fazer isso comigo. E fazer igual a doutora, a pastora que está falando também, deu sua opinião sobre isso. Muito importante, muito obrigada. E como isso faz a gente crescer espiritualmente, emocionalmente. Que Deus continue abençoando essa rádio e estamos muito felizes de participar. Grande abraço. Abraço para você, Daniela de Limeira, São Paulo. Obrigado por sua participação. E aí, pastor Wendel, tem muito isso também, né? Há uma tendência de muita gente olhar para fora, olhar para o outro, apontar o outro, criticar o outro, mas se pudesse olhar para dentro de si também e ver quanta coisa precisa retirar, né? Jogar fora e ter novos sentimentos, novos pensamentos, seria maravilhoso isso também, né? Eu estava ouvindo a nossa irmã e primeiro é tão bom saber que a gente alcança tanta gente em outros estados, isso é maravilhoso.
Estava ouvindo a nossa irmã lá de Limeira e estava pensando que eu digo muito lá na igreja para que a gente não fuja das conversas difíceis. E que a gente não fuja das conversas difíceis com o espelho. Tem hora que vai ter que ter uma conversa difícil com o espelho. Eu me lembro de um texto bíblico que eu já preguei várias vezes sobre quando chega o momento de Abraão enterrar Sara. E o texto fala assim: saiu Abraão de diante de sua morta, ou seja, Sara estava dentro de casa morta, né? Tem conversa que tá cheirando mal já, e tá na hora de parar e vai ter uma hora que você vai ter que enterrar a Sara. Tem uma hora que você vai ter que parar tudo e ir lá resolver. Eu estava apontando aqui e rabiscando com a caneta e estava pensando que tem tudo que os debatedores falaram até agora. Eu fui pensando nessa sequência que a gente devia resolver. Eu me lembro de Jesus em Lucas curando aquela mulher que andava encurvada. E o texto fala assim: Jesus expulsou ou repreendeu o espírito que a deixava encurvada. Olhavam para ela e percebiam apenas ela encurvada, mas havia algo maior. E talvez essas crises de humor, esses problemas, não só espiritualizando, mas também falando da questão psicológica mesmo, é necessário detectar qual é o verdadeiro problema. A doutora Rose falou algo lindo: você não tem que perpetuar o que aconteceu no casamento dos seus pais, você não tem que levar à frente aquilo que você acredita que vai acontecer em todas as gerações. Liberte-se disso, tanto espiritualmente quanto física, psicologicamente. Busque ajuda, toma um chazinho, conversa consigo mesmo. Tente detectar o que é que está te machucando. Você não tem que provar todos os sabores ao mesmo tempo, não tem que agradar todo mundo, não tem que se enquadrar em todos os modelos, né? Esses conflitos de andar com... Eu vejo isso muito na juventude, Adinho. Os meninos da igreja que precisam provar para os jovens que andam juntos, e uma pressão enorme. Essa competição, né? Uma competição para andar com a roupa mais bonita, para vencer em todos os esportes, para ser bem-sucedido em todas as carreiras. E a pressão só aumenta. Tenha paz e entregue teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Amém, maravilha. Olha aqui, mais participação aqui do nosso ouvinte. Vamos ouvir mais uma aqui no nosso WhatsApp, 21 9990 25097. Pastor Danilo está aqui com a gente. Olá, debatedores e ouvintes, aqui é o pastor Danilo, tudo na benção. Sobre o debate de hoje, eu quero dizer que desde o dia que Adão e Eva se desplugaram de Deus, ali começou a crise existencial, ali começou os conflitos internos, enfim, expandiu para a família, que expandiu para tantas coisas. A priori, a melhor coisa para resolver esses problemas é voltar-se a plugar-se ao Criador, porque é o Criador que sabe o que é melhor para nós. Eu creio nisso, Deus abençoe. Amém, querido pastor, obrigado por sua participação. E aí, pastor Riverino? Colocação do nosso amado pastor. Uma verdade certa, absoluta, para a nossa linha evangélica, né? Para nós que somos servos de Deus, a gente sabe que felicidade plena só em Cristo a vida, né? Já dizia o Paulo César do Grupo Logos. Mas a gente também está falando para pessoas também que não são evangélicas, que estão agora passando uma crise muito grande, são simpatizantes, conhecem a palavra, mas estão assim: eu não sou de igreja, eu não sei como fazer isso e como resolver isso. Eu queria dizer, aproveitando a oportunidade de outra participação, eu sou fruto de uma separação do meu pai e da minha mãe. E eu sempre coloquei na minha cabeça que eu não sou resultado da frustração do meu pai e da minha mãe. Eu não serei produto do erro deles, da falha deles. Não serei, não. Deus tem muito mais para mim. Eu tenho uma frase que eu digo assim: os teus melhores dias estão pela frente em nome de Jesus. Lá atrás tu sofreu. Você não é obrigado a sofrer hoje. E a questão, Edinho, de Deus resolver, Deus resolve. Mas tem muita coisa que a gente transfere para o lado de Deus que a gente tem que resolver como pessoa. Tem coisas aí que são frustrações. Quer ver uma? Eu tenho um amigo meu que é solteirão até hoje, ele tem minha idade, 50 e poucos anos, porque ele sofreu uma frustração quando namorava na adolescência. E ele carrega isso até hoje. Então ele falou que nunca mais simpatizou por ninguém porque ele tem uma frustração de 40 anos atrás. Poxa vida. Aí não, né? Aí é demais para nossa cabeça. Então, assim, o que eu consigo entender é que a gente precisa assumir as nossas responsabilidades e não ficar se escondendo atrás de sentimentos que são desculpas para os nossos erros. Não, é hora de levantar, o que a doutora falou, conversar consigo mesmo e falar assim: eu preciso vencer.
Porque tem um bocado de gente que depende de mim. Tem minha esposa, tem meu filho. Se lá atrás meu pai e minha mãe separou, mas o meu filho está aqui. Meu filho vai ver que eu sou casado para a honra e para a glória de Jesus. Vou honrar meu casamento. Ou seja, o fato negativo lá atrás, ele pode ser transformado em bênção aqui com você. De lá até aqui, foi maldição. Daqui para lá vai ser bênção. É levantar a cabeça, Edinho, é trabalhar, entender de que Deus está conosco, nos abençoando, de que Deus é a nossa força, que Deus é isso tudo para nós. Mas Deus também exige de nós posicionamento. Eu gosto muito de um texto, 2 Coríntios 7, 5, quando Paulo chega a Macedônia e fala assim: não tivemos descanso, mas fomos atribulados de todas as formas, conflitos internos e externos. Não cessou. Queridos, a nossa vida não cessa os problemas, Edinho. Não cessa. Ontem você teve uma dificuldade para vir aqui lá do túnel. Hoje furou o pneu do seu carro. Olha os conflitos. Acontece, Edinho. Mas olha só, eu não sou produto para naufragar nos conflitos. Não. Eu vou superá-los em nome de Jesus. Amém. E o Senhor vai me abençoar. Amém. Sem desistir, gente. Vamos lá, vamos continuar. Olha aqui, nós temos uma participação aqui da Ângela Lino. Estamos no finalzinho do nosso debate, tá, doutora Rosa? Aqui, olha, os conflitos de nosso interior só Deus pode resolver. Ela colocou aqui: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus. É uma palavra que está em Salmos 42:5. E, doutora Rose, para a gente fechar aqui, eu queria também trazer aquele candidato, né? Aquele candidato que faz o seu concurso, que estudou incansavelmente, bem como também aquele profissional que muitas vezes acaba tendo aquele complexo de inferioridade, se sentindo comparado, achando que não vai conseguir. Se colocando inferior a outras pessoas, não entendendo que ele tem ali a oportunidade de ter um crescimento. Essa desistência, né, muitas vezes com muitos, isso também é um conflito que incomoda demais, não é, doutora? Sim. É como se a pessoa tivesse um sentimento, então, de invalidação, de menos-valia. Exato. Ó, eu vou te falar um negócio. Eu fui a 4ª colocada na UERJ, quando eu fiz vestibular para filosofia, passei em 4º lugar. E fiz concurso para o Estado e não passei. Entendeu? Fui fazer concurso para ser professora, faltou 2 pontos. Eu falei, como assim? Então, eu não me senti menor. Na hora a gente fica frustrada e tal, mas depois epa, Rose, como é que é? Levanta a cabeça. Então, hoje eu estou na área da saúde mental, né? Também quem estuda filosofia vai para a área de saúde mental, porque a gente estuda o pensamento humano. Agora, o que acontece? Esse conflito a gente pode dominar, porque a gente pode criar novas conexões neurais. A gente pode dizer assim, todo dia, palavras de vitória para nós mesmas. Gente, homens e mulheres, pastores. Eu já fui pastora durante 28 anos aí da Igreja Metodista. Hoje eu estou na Assembleia de Deus, mas quantos conflitos a gente vive? Conflitos de fé, que a gente não tem nem coragem de falar, não é? Só que aí entra aquela questão assim, eu sou filha amada de Deus. Não importa a religião que você tenha, olha para cima, você é filho de Deus e filha de Deus. E vamos seguindo em frente, porque a gente tem que criar novas conexões. Em outro debate a gente vai falar de conexões neurais, tá? Mas a gente pode mudar esse sistema aqui na nossa cabecinha com palavras positivas, palavras de vitória. Amém. Maravilha. Vamos então para o resultado aqui da nossa pesquisa do dia. Olha, no início do nosso debate, em cima da pergunta que fazemos a você, nosso ouvinte, sobre o tema de hoje, conflitos internos, ou seja, os conflitos entre você mesmo, ouvinte, né? Você sabe como resolvê-los? Tem essa pergunta aí, ó. Você sabe como resolvê-los? No início do nosso debate, contávamos com 40% dos nossos ouvintes dizendo que sim e 60% dizendo que não. Agora, não alterou muita coisa não, hein? 39% dizendo que sim, que sabem resolver esses conflitos internos e 61% dizendo que não. Bom, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque permitir-nos um tema como esse é realmente enriquecedor para muita gente, vai cuidar de muita gente, vai fazer muita gente refletir. A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil tomar decisões, né? Quando se trata de conflitos internos, os conflitos interiores, é muito difícil.
mas esperamos que Deus tenha com certeza levado até você, ouvinte, através dos nossos convidados, um caminho, você possa, né, em Deus e também tratar pela ciência, cuidar disso que é muito importante. Deixa eu agradecer aqui o nosso pastor Wendel Soares, da Igreja Batista da Palhada, na Rua Velho Cassiano, 132, Jardim Palmares, Nova Iguaçu. Muito obrigado por sua vinda aqui, foi enriquecedor também. O que fica para nós, meu querido pastor Wendel? Edinho, eu separei um versículo para deixar para os meus irmãos que acompanharam esse debate, que está em Eclesiastes 11, verso 10, que diz: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Toda essa tensão emocional, todo esse conflito interior vai resultar em doenças psicossomáticas, vai trazer sofrimento para o seu corpo. Procure ajuda, tanto espiritual quanto profissional. Não tente resolver sozinho, diminua a cobrança. E que Deus nos abençoe. Dá um grande abraço para a Igreja Batista da Palhada, Edinho, aquele povo que está todo te ouvindo nesse momento. Abraço a todos aí. E que Deus nos abençoe nesse tema tão rico que foi dito hoje aqui. Maravilha. Obrigado, querido pastor Wendel Soares. Um grande abraço a toda a Igreja Batista da Palhada em Nova Iguaçu. Um abraço a você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Hoje também recebemos a nossa amada doutora Rose Siqueira, psicanalista da Assembleia de Deus, Filadélfia, né? Na Estrada Tenente Coronel Muniz de Aragão, 890, Freguesia. Doutora Rose, muitíssimo obrigado. Foi maravilhosa a sua participação aqui. Acreditamos que os nossos ouvintes receberam, inclusive, o remédio também, hein? É verdade. Que fica para nós, querido? Que fica para nós? Eu vou pegar a cola aqui do pastor. Evite pensamentos que tragam sofrimento. Gente, vamos parar com esse negócio de pensamentos amargos, sabe? Vamos cancelar esses pensamentos. Você está com um pensamento negativo, não deixa isso crescer, porque senão você vai passar o dia inteiro ruim, você pode perder o sono, vai criar ansiedade, um monte de trem ruim aí. Então, vamos evitar os pensamentos que tragam sofrimentos. Lembranças amargas, joga isso no lixo. Está com uma lembrança amarga, joga no lixo. Vai criar novas memórias, vai ler livros, vai passear. Enfim, vai sair com seu marido, você que é casada, vai namorar. Você que não é casada, vai sair com seus filhos. Se você também não tiver filho, vai sair com seu cachorrinho, seu gato. Eu tenho 2 gatos. Vai, entendeu? Pega, mas vai ser feliz. Agora, é importante a gente acreditar na graça de Deus. Eu também quero deixar um abraço aqui para os meus amigos queridos, pastores da Igreja Metodista, onde eu fui, assim, meu berço, né? Hoje eu estou na Assembleia de Deus, com a graça de Deus, mas eu tenho muitos amigos metodistas. Eu quero deixar um abraço para todo mundo que está escutando a gente. E olha, gente, acredita em Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e é Ele que nos conduz para uma vida muito melhor. Para a glória de Deus. Amém. Olha, gente, logo mais teremos mais um culto da Igreja Cristo em Casa acontecendo aqui às 10 da noite e com a direção e apresentação de Fábio Silva, hoje com pregação do nosso pastor amado Pedro Paulo Matos aqui na Melodia às 10 da noite, a palavra de Deus chegando em seu coração. Hoje também recebemos o nosso amado pastor Rivelino Márcio, nome de craque, né? Pastor Rivelino, Comunidade Cristã Betesda, Rua Prefeito José Moraes Dias, 125, Itaguaí. Meu querido pastor Rivelino, que bom tê-lo aqui também. Qual o resumão desse debate que fica para nós? Edinho, mais uma vez um privilégio insofismável e inenarrável Eu estar gosto aqui com dessa vocês. palavra, insofismável. Um grande abraço para a Igreja Betesda em Itaguaí, cidade que ama a Rádio Melodia. Aonde eu vou, Edinho, em todos os comércios, em todos os lugares, o pessoal fala assim, manda um abraço, eles acham que eu não mando. Mando sim, é que é muita gente. Um abraço a toda Itaguaí, obrigado aí por sua participação, viu? Ama demais a Melodia. Eu termino a minha participação da mesma forma que eu comecei. A felicidade pertence àqueles que aprenderam a mediar os seus conflitos internos. Se você aprendeu a lidar com eles, se chama equilíbrio emocional, você terá uma vida feliz e produtiva. E outro mais, você abençoará todo mundo que está ao seu redor. Todo mundo vai perceber e enxergar em você um paradigma para alcançar esse patamar. Um grande abraço e obrigado, Melodia. Obrigado, pastor Rivelino Márcio. Gente, agradecendo ao nosso Deus
por mais esse debate, por mais este tema tão especial. Agradecer a Luciene Severo também, sempre aqui nos ajudando, e muito a nossa querida Simone Macieira, cuidando aqui das imagens do nosso debate também. A Duda, também o Marco Antônio Pires, ao nosso Michel Camargo, ao Haroldo Magalhães, toda uma produção sempre colaborando e muito para a realização desse debate. E agradecer a você, ouvinte, que dispensou esta hora para estar aqui conosco, ouvindo tanta coisa boa. Esperamos que você realmente possa tomar uma nova direção em sua vida e eliminar um pouco esses conflitos interiores que existem em você. Que Deus o abençoe. A gente toca uma canção dizendo que amanhã, sábado, tem mais Debate Melodia a partir das 11 horas, se assim o nosso Deus permitir. E você confere já já o nosso Tarde Maior aqui na Melodia. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia. Oferecimento Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.